Conheça 5 espécies de cactos exóticos que muita gente não conhece, e começando pela quinta, que é o cacto parafuso, considerado uma espécie rara que possui a característica de crescer em forma de uma espiral, que pode ser tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário. E esse cacto é nativo do Chile e, como a maioria dos cactos, requer um sol pleno e uma sombra clara para se desenvolver melhor e gerar frutos, sendo que o fruto desse cacto é bem grande quando maduro e que fica na coloração avermelhada e que apresenta um grande número de sementes. E o interessante é que esse cacto só floresce durante a noite, e isso ocorre principalmente para permitir a fecundação dos insetos ou outros animais noturnos. E a quarta espécie exótica é o cacto chapéu de bispo, sendo um tipo curioso que chama a atenção pelo seu formato que se assemelha com o capuz de um bispo e que se parece muito também com o formato de uma estrela quando a planta apresenta mais costelas. E esse cacto é nativo do México e que já se encontra até em risco de extinção em seu ambiente nativo, devido à extração exagerada com a finalidade comercial. E o cacto chapéu de bispo apresenta uma flor bem imponente que nasce no topo da planta, que floresce entre junho e setembro, sendo um cacto que pode atingir cerca de 15 centímetros de diâmetro e de 10 a 15 centímetros de altura. E a terceira espécie exótica é o cacto barba de velho, que ganhou esse nome popular devido à grande quantidade de pelos brancos que relembra a aparência de uma pessoa idosa. E essa espécie ocorre com maior frequência nas regiões desérticas do México. E o curioso é que as flores do cacto barba de velho levam cerca de 20 anos para aparecer, sendo considerado muito raro ver esse tipo de cacto com flores. Mas como a maioria dos cactos, essa espécie requer muita luz solar e necessita de pouquíssima água para se desenvolver bem. E os pelos desse cacto servem até como uma proteção da planta e que esconde bem os espinhos bem fortes que esse cacto possui. E a segunda espécie exótica é o cacto rabo de gato, que ganhou esse nome curioso devido à sua aparência comprida e com espinhos bem pequenos que lembram os pelos de um gato. E esse cacto ocorre bastante na Bolívia e no México e pode chegar até 3 metros de comprimento, sendo que a coloração desse cacto pode variar entre um verde e um amarelo, e isso ocorre dependendo da quantidade de sol que a planta recebe. E as flores desse cacto chamam a atenção pela beleza e que são bem grandes. E uma curiosidade é que as flores desse cacto têm a característica de durar vários dias, sendo um cacto muito cultivado de forma ornamental em vasos. E por último, nessa lista de cactos exóticos é o Pediocactus, que é coberto de espinhos, que é sua principal característica, no qual é considerado uma espécie bem rara, que ainda é pouco conhecida e cultivada aqui no Brasil, sendo uma espécie endêmica dos Estados Unidos e que mesmo na sua região de origem é difícil encontrar na natureza. E esse cacto é bem pequeno e pode crescer até 6,5 cm de altura e cerca de 5,5 de largura, e possui uma coloração verde acinzentada que geralmente é do formato oval, e às vezes apenas a parte superior desse cacto fica visível acima do solo, pois o corpo do cacto pode encolher e desaparecer sobre o solo em épocas de seca. E essas são 5 espécies de cactos exóticos que muita gente não conhecia.